De Jesus. Vindo. Hoje nós vamos falar em Mateus capítulo 24. Vamos falar as promessas de Deus que estão se cumprindo. Essa palavra que Jesus falou há 2000 anos atrás, ela está se cumprindo nos dias que nós estamos vivendo. Mateus 24, versículo 3. Hoje nós vamos falar sobre o princípio de dores. É o que nós estamos passando na terra, né? Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas morrendo, quantas pessoas sendo destruídas. E essa palavra que Jesus falou, ela está se cumprindo em nossos dias. E por que essa palavra do princípio das dores está se cumprindo nos dias que vivemos? Porque Jesus está voltando. E para que Ele volte, a sua palavra precisa se cumprir. Para que Ele volte, as suas profecias precisam se cumprir. E a cada dia de nossas vidas, estamos vendo a palavra de Deus se cumprir literalmente sobre a terra. Agora estamos vivendo um conflito no Rio de Janeiro, onde facções têm se guerreado e até mesmo policiais enfrentando facções e facções enfrentando policiais. Está uma guerra. E a palavra de ordem é: não saia de casa. E quando se fala não sai de casa, o que vem já na nossa mente? Quando a gente escuta essa palavra, não sai de casa, o que vem logo na nossa mente? O que você imagina? Perigo, né? Não é perigo. Quando que se falava, não sai de casa, fica em casa, não sai de casa? Quando se falava isso? Na época da Covid, estão lembrados? Foi no ano 22 ou 23 que começou a Covid? Foi 20? 20. E a palavra de ordem também era essa, né? Não sai de casa, fica em casa. E as pessoas que precisavam trabalhar tinham que sair de casa. E as pessoas que tinham responsabilidade com a família tinham que sair de casa. E lá no Rio de Janeiro está assim: não sai de casa, porque se sair de casa vai morrer. E tem muitas pessoas que dizem: porque o Rio de Janeiro é perigoso. Eles dizem: não é só o Rio de Janeiro que é perigoso, o mundo está perigoso. Hoje não existe mais lugares tranquilos e calmos. Às vezes as pessoas dizem: eu vou morar na roça, vou morar lá no meio do mato. Não adianta fugir das metrópoles, das capitais, dos grandes centros urbanos. Não adianta fugir, você pode ir lá para o interior de São Paulo, lá para o interior de qualquer outro estado, e lá também vai ter violência, e lá também vai ter problemas, como acontece também nas grandes cidades. E tudo isso acontece por quê? Porque estamos vivendo o princípio de dores, como diz aqui na Bíblia. Jesus falou que nós viveríamos e passaríamos por princípios das dores. E é o que está acontecendo. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas hospitalizadas, quantas pessoas nos presídios. Milhões e milhões de pessoas sofrendo até mesmo massacres inteiros. E o que nós vamos fazer, bispo, com tudo isso? É pedirmos a Deus que venha nos guardar e guardar a nossa família. É pedir a Deus que Ele nos livre e nos guarde de todo mal. Porque os dias são maus. Os dias são de trevas. Não tem até um hino que diz:
Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Não tem um louvor assim? Então que nós precisamos o quê? É da proteção de Deus para a nossa vida. Eu quero compartilhar com você dessa palavra. Mateus 24:3, que diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis odiados e atribulados, e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta palavra. Faça, Senhor, com que esta palavra vá e produza resultado, no nome de Jesus. Agora, eu pergunto para todos vocês que estão aqui e para as pessoas que estão do outro lado nos acompanhando através do Facebook, essas palavras que Jesus falou há 2000 anos atrás, está se cumprindo nos dias atuais que estamos vivendo ou não? Está se cumprindo. Tudo que Jesus falou está se cumprindo na sua palavra. Deus, é verdade. Então, se todas essas coisas que Jesus profetizou e falou está se cumprindo, qual é o nosso dever, bispo? É nos prepararmos cada dia mais. É nos fortalecermos na presença de Deus cada dia mais. Porque tudo isso aí nós estamos presenciando a olhos nus. Tudo isso estamos vendo acontecer. E Jesus falou que na sua vida Ele nos daria os sinais. Grande Deus. E os sinais estão aí, ó, se cumprindo. Está aí para todos que querem ver. Todos que querem ver, está aí os sinais que Jesus falou. E ele lá no Monte das Oliveiras, estava lá sentado, e se aproximando dele os seus discípulos, fez a Jesus uma pergunta e disse: Senhor, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus lá no Monte das Oliveiras, Jesus sentado. E ele se aproxima de Jesus e falou: Senhor, precisamos que o Senhor venha nos falar, venha nos alertar. Quais serão os sinais da sua vinda e da consumação de todas as coisas? Deus maravilhoso. As lutas estão aí. As dificuldades, os problemas estão aí. Quem está livre? Ninguém está livre. Todos estão sujeitos a passar. Só que não passa sozinho. Jesus passa junto.
Jesus dá força o suficiente para que esta pessoa suporte as aflições, as lutas, os momentos trabalhosos e difíceis. Mas os discípulos fazem a Jesus uma pergunta, porque eles queriam saber, e isso aconteceu há 2000 anos atrás. Senhor, nos dá os sinais da sua vinda. Jesus não tinha nem partido ainda para o céu. Jesus não tinha nem morrido ainda. Jesus não tinha cumprido nem o seu ministério aqui na terra ainda. Mas eles já queriam saber quais eram os sinais. E qual era, através dos sinais, a destruição de tudo sobre a face da terra. Porque tem muitas pessoas que imaginam que a terra vai se acabar, que a terra vai ser destruída. A terra não vai se acabar. A terra não vai ser destruída, porque Deus jamais vai destruir algo que Ele fez na sua mais sublime perfeição, que foi o planeta Terra. Então a terra ela não se acaba. A terra vai passar por uma transformação. Glória a Deus. Ela não vai se acabar. E por que, bispo, que a terra não vai se acabar? Porque aqui vai ser a nossa morada. Aqui vai ser a nossa morada. E se Deus acabar com o planeta Terra, vamos morar onde? Ele não vai acabar. Quando ele fala da consumação ou da destruição do século, que século é esse, bispo, que Jesus está falando aqui? Ele fala dos sinais da sua vinda e da consumação do século. O que é consumar? Consumar é cumprir as suas profecias. Consumar é cumprir a sua palavra. Que de forma as palavras e a profecia de Jesus vai se cumprir. É quando esse sistema que nós vivemos de violência, de pragas, de doença, de morte, de miséria, de guerra, de terremoto, de peste e de tudo quanto você possa imaginar de ruim que acontece aqui em cima dessa terra, vai ter fim. Vai se acabar. Por isso que Jesus falou a consumação do século. E que século é esse, bispo? É o nosso século. É o século 21. Não vai existir outro século. Nós estamos vivendo o último século da humanidade. A Bíblia diz que não passará a sua palavra antes que tudo se cumpra, e as profecias e a palavra, ou as palavras de Jesus, estão se cumprindo. Não vai haver outra geração. Essa geração que nós estamos vivendo é a última geração do século. Não haverá outra geração. Vai ser nesse século e nessa geração que Jesus vai voltar. Porque os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Podia ler para nós aí no Apocalipse, o primeiro livro, primeiro versículo para nós? Podemos ler sim. Os sinais estão aí, gente. Só não vê quem não quer ver. Agora percebe com o bispo como Jesus é bom para conosco. Mas Jesus falou que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem ele sabe, nem os anjos sabem, só Deus quem sabe. Mas ele deixou os sinais. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas ele deixou os sinais da sua vida. E os sinais estão aí, que significa que ele está muito perto. Então não vamos perder tempo não.
Vamos estar na casa de Deus, buscando, orando, louvando, acreditando. Não vamos perder tempo com coisas vãs, com coisas supérfluas, com coisas que não têm nenhuma importância. Vamos nos encher da presença de Deus. Vamos nos comprometermos e nos responsabilizarmos com as coisas de Deus. Cada vez mais nos submetendo à vontade de Deus na nossa vida. Então os discípulos pedem a Jesus um sinal. E Ele vai dar o sinal para os seus discípulos. Ele não vai deixar os seus discípulos alheios, não. Jesus vai dar o sinal para eles. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha quanta enganação tem nesse mundo, tem ou não tem? Olha quanta enganação, olha com tantas trapaças, coisas ruins que acontecem. E Jesus para ele: vede que ninguém vos engane. O que é ver? Vê e olha, que ninguém vos engane. Por que Jesus falou para a gente ver, para que ninguém possa nos enganar? Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É isso que nós temos que atentarmos. Aqueles que conhecem a palavra de Deus não vão ser enganados, que conhecem a palavra. E é por isso que Jesus falou: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E quantas pessoas aí, quantos milhões e milhares de pessoas têm seguidores? Eu não sigo ninguém, eu só sigo Jesus. Aí você vê pela internet milhares de seguidores. É que Jesus está falando aqui, ó. Diz que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo. Enganarão a quem? A muitos. Mas só vai enganar aquele que não é conhecedor da palavra. Só vai enganar aquele que é neófito, aquele que é leigo na palavra. Porque aquele que tem sabedoria não é enganado. Não vai ser enganado. Aí Jesus completa a palavra dele: certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha os sinais aí que Jesus falou para os discípulos. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, mas não o quê? Não assusteis. Não ficai-vos assustados, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Hoje nós estamos literalmente vivendo o princípio das dores. Existem pessoas que estão morrendo repentinamente. Estão vivos aqui, daqui a pouquinho você sabe da notícia que morreu. Porque estamos vivendo no princípio de dores. E Jesus falou que nós ouviríamos falar e iríamos ver também guerras, rumores de guerras. Mas ele falou para que nós não pudéssemos ficar preocupados, e nem com medos, nem temerosos. Porque tudo isso era necessário acontecer. Mas ainda não era o fim. Ainda não é o fim. Porque temos que passar por esse período das dores. É necessário que assim venha acontecer. Aí ele completa: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremoto em vários lugares. Nação contra nação. É o que mais a gente está vendo por aí, é guerra, né, entre nações.
que mais a gente vê por aí é fome. Quanta gente passando fome, não tem o que comer. Você vai em certos países por aí, populações inteiras passando fome, morrendo de fome, porque não tem nada para comer. Terremotos. Quantos terremotos a gente vê acontecer por esse mundo afora? Não foi os sinais que Jesus falou? Está se cumprindo? Está se cumprindo. Olha os sinais aí se cumprindo. Olha os sinais da sua vida se cumprindo. Tudo que ele falou está acontecendo. Porém, tudo isso é o princípio das dores, Jesus falou. Tudo isso é o princípio das dores. Mas, bispo, a igreja do Senhor Jesus está livre das dores? As dores que Jesus está falando, a igreja está livre? Em parte sim, em parte não. Porque o sofrimento, infelizmente, é para todos. Jesus, ele cura, cura. Jesus, ele liberta, liberta. Jesus transforma, transforma. Ele faz milagre, faz. Mas as pessoas são seres humanos. As pessoas não são feitas de aço. São feitas de carne e osso. Tem muitas pessoas que não entendem e dizem assim, mas como pode um crente ficar doente? É um ser humano. É um ser humano como outro qualquer. É uma pessoa que serve a Deus, Deus pode livrar do sofrimento, da dor? Pode, mas também não pode. Porque se tem que passar pelo sofrimento das dores, vai passar pelo sofrimento das dores. Então Jesus falou aqui que tudo isso é o que? É o princípio das dores. Nós não estamos ainda no fim. Nós estamos no princípio das dores. Você vai nos hospitais, principalmente o público, você vê pessoas nos corredores dos hospitais, não é verdade? Porque os hospitais estão assim, superlotados. Doenças em cima de doenças. São as pragas, né? As doenças. Hoje, nós acordamos de manhã e estamos até aqui, vivos, bem, com saúde, sem sentir nada. Isso é um motivo de agradecer a Deus. É motivo de dizer, Senhor, muito obrigado. Não existe coisa mais importante nesse mundo, é claro, abaixo de Deus, é lógico. Que a coisa mais importante desse mundo é Deus na nossa vida. Mas a coisa mais importante, abaixo de Deus, que tem na nossa vida. Ah, bicho, já sei o que você vai falar. É o dinheiro? Não. Ah, bicho, é o casamento? Não. Ah, bispo, é a família? Também não. Ah, bispo, é minha casa própria? Também não. É o meu carro do ano? Também não. A coisa mais importante abaixo de Deus que nós temos, e temos que agradecer a Ele todos os dias, é a nossa saúde. É você poder acordar de manhã bem, vou trabalhar. Você vai e volta tranquilo. Passa o dia tranquilo. Porque o que adianta a pessoa ter tudo nessa vida? Me explica isso. O que adianta a pessoa ter tudo nessa vida e não ter saúde? Não adianta nada. Então é melhor a gente ter uma vida simples, mas ter o privilégio e a alegria de olhar para o céu e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou vivo e com saúde. Não tem preço que pague isso, gente. Eu
não sei vocês que estão aqui agora e vocês que estão acompanhando pela internet, você já sentiu dor alguma vez na sua vida? Dizem, eu não sei, que a pior dor que tem é a dor de um parto. Mas tem muitas dores também terríveis, não tem? Como, por exemplo, uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor na perna, uma dor no ouvido. Quem nessa vida nunca sentiu uma dor? E qualquer dor que alguém venha sentir, incomoda muito. Incomoda ou não incomoda? Porque uma pessoa, quando está sentindo dor, ela não tem sono, ela não tem fome, ela não tem sossego, ela não tem paz. Porque a dor sufoca. Não sei se eu perguntar aqui, quem já sentiu dor aqui alguma vez, todos vocês vão levantar as mãos, eu sei que vai. Porque todos nós já sentimos dor alguma vez na vida. Não existe nenhum ser humano na face da terra que nunca sentiu nada. Alguma dor, algumas vezes, alguma vez, alguém sentiu. Mas eu digo uma coisa para você, não importa onde seja a dor, mas que ela incomoda, incomoda. E é tão bom quando você não sente nada, né? Quando você respira e diz, graças a Deus, hoje eu estou bem. Hoje eu não estou sentindo nada. Nenhuma dor. Que maravilha. Então Deus nos livra assim das dores. Estamos vivendo um período das dores, estamos. Mas Deus pode nos livrar de todas. Ele tem poder para fazer isso na nossa vida. No nome de Jesus. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Viu, gente? Sereis atribulados. Quantas pessoas vivendo aí em tribulação? Quantas pessoas odiando um ou outro? Hoje nós estamos vivendo num mundo tão violento. Se uma pessoa pisar no seu pé, você tem que pedir desculpa para ela ou para ele. Hoje você, mesmo estando certo, você tem que pedir desculpa, porque está sujeito de você ser agredido, até ser morto. Hoje uma pessoa sai de casa para ir trabalhar, não sabe se vai voltar, porque o mundo está muito violento. A Bíblia diz que o mundo age no maligno. Que o diabo ele veio a esse mundo para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo uma arruaça nesse mundo. Porque ele sabe que ele tem pouco tempo aqui nessa terra. Quantos mais milhões de pessoas ele puder levar com ele, ele vai levar. Então é por isso que nós temos que estar atentos. Quantas pessoas atribuladas. Quantas pessoas odiando umas às outras. Quantas pessoas matando umas às outras. Olha a chacina que teve agora no Rio de Janeiro. Quantos mortos jogados no meio da rua. Como se fossem animais. Mas isso só acontece no Rio de Janeiro? Não, acontece em qualquer estado, de qualquer país do mundo. Porque a violência está tomando conta da humanidade. Hoje não se há mais respeito. Antigamente as pessoas tinham respeito por uma igreja evangélica. Hoje não tem mais. Se vez de entrar para roubar, vai entrar e vai roubar. Hoje as pessoas não têm mais respeito às coisas de Deus. Hoje você sai na rua para evangelizar, ou no ônibus, ou no trem, no metrô, onde quer que você esteja, as pessoas começam a mandar você calar a boca. As pessoas começam a te xingar. Você começa a falar de Jesus para a pessoa, cria um ódio no coração da pessoa, que a pessoa, se deixar, vai até agredir. Nós estamos vivendo um tempo assim. Uns matando os outros,
as tribulações, os ódios tomando conta do coração das pessoas. Tudo isso são os sinais que Jesus falou. Seremos odiados pelo nome de Jesus em várias nações. Quantos cristãos têm sido mortos por levar a palavra de Deus? Você vê aí quantos países aí têm matado os cristãos? Quantos cristãos têm morrido pelo amor do Evangelho? Está escrito aqui. Está escrito. E nesse tempo muitos vão se escandalizar. Ó, gente, escandalizar. E o que mais existe é escândalos. Quantos escândalos nós temos visto dentro das igrejas evangélicas? Quantos escândalos vemos através da internet? Hoje a internet é uma arma vital que pode destruir sem dó e piedade. E a Bíblia diz aqui, nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Os escândalos são muitos. Trair e odiar uns aos outros. É isso que está acontecendo, gente. Traição em cima de traição. Ódio em cima de ódio. A humanidade está com ódio. Você vê aí, gente, assalto em cima de assalto, morte em cima de morte. É assim. E tem muitas pessoas que acham que isso é normal. Que nada, isso é normal. É normal no dia a dia. Não. Isso aí são os sinais que Jesus falou. Levantar-se muitos falsos profetas e enganarão que a muitos. Olha quantos falsos profetas têm se levantado o mundo afora, enganando milhares e milhares de pessoas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Bispo, o que é iniquidade? É pecado. O pecado está se multiplicando a cada dia. E quanto mais o pecado se multiplica no mundo, o amor de muitas pessoas vai se esfriando. Tem muitas pessoas que não querem vir mais para a igreja. Tem muitas pessoas que não querem mais ler a Bíblia, não querem orar mais, não querem fazer a obra mais. Isso aí se chama esfriamento espiritual. É o que diz a Bíblia aqui. Que por causa do pecado que está se multiplicando, a Bíblia não fala o amor de todos. A Bíblia fala o amor de quase todos. Porque ainda existem os remanescentes. Ainda existem aqueles fiéis e que têm compromisso com a palavra e com o Senhor Jesus. Por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos vão se esfriar. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você aqui hoje. Tenha muita preocupação com a sua vida espiritual. Porque quando a pessoa se esfria espiritualmente, ele perde totalmente a vontade de servir e de buscar as coisas de Deus. Porque é um esfriamento espiritual. A pessoa fria espiritual, ela não quer orar, ela não quer ler Bíblia, ela não quer vir para a igreja, ela não quer fazer nada. E por que ela não quer? Está fria espiritualmente. Se esfriou. E quanto mais o pecado se multiplica, mais o amor dessas pessoas para as coisas de Deus vai se esfriando, vai se acabando. Então não pode se esfriar, não pode acabar. Aqui, olha a palavra aqui, ó. Aquele, porém, gente, essa palavra é chave.
Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, o segredo para a nossa salvação, qual é, bispo? É perseverar até o fim. Vem as dores, vem as lutas, vem a tribulação, vem os problemas, vem a dificuldade, mas você está perseverando ali na presença de Deus. Vem o que vier, acontece o que acontecer, você está firme ali, perseverando na presença de Deus. E tem muitas pessoas que até se admiram, caramba! Aquela pessoa passa tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa, mas está ali na fé, está buscando a Deus, está perseverando, está firme. Ah, se fosse eu, já tinha largado tudo. Mas aquele que persevera até o fim, diz a palavra, vai ser salvo. Não tem nenhum probleminha que vai tirar a nossa salvação. Não é nenhuma dificuldadezinha que vai tirar a nossa salvação. Não é nenhuma doença, nenhuma dor, nada. Porque a nossa salvação está garantida por Cristo Jesus. E nós vamos perseverar sim até o fim das nossas vidas. Nada vai tirar isso de nós. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então verá o fim. Eu acredito que o fim ainda não aconteceu, porque o evangelho do reino ainda não foi pregado a todas as nações. Porque o dia que o evangelho for pregado a todas as nações, então Jesus vem para buscar a sua igreja. Temos que perseverar. Qual é o segredo da salvação, bispo? É a perseverança. Vamos perseverar para que Jesus venha nos salvar quando Ele vier nos buscar. Eu quero ler aqui o capítulo 1 de Apocalipse, a pedido. Nós vamos ler só esse capítulo e vamos terminar. Em nome de Jesus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que Ele, enviando os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns de vós que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha aí, tudo isso aqui nós estamos vivendo para que se cumpra o capítulo 24 de Mateus. Sinais estão aí, como nós já falamos, só não vê quem não quer, porque os sinais estão evidentes. E tudo que Jesus falou está se cumprindo. E Ele está voltando para levar a sua igreja e tirar desse mundo tão terrível, esse mundo tão violento que nós temos visto nos dias atuais que vivemos acontecer. Amém? Quem entendeu a palavra, então vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor Jesus por esses momentos que aqui passamos na sua casa.